Fala pessoal, mais um vídeo para vocês. Hoje trazendo informações sobre o método de ensino da UNER, da Universidade Nacional de Entre Rios, que é a universidade que eu estudo, uma universidade 100% pública, gratuita, tá bom? Aqui na cidade de Concepción del Uruguai. Gente, vou falar baseado na minha experiência, certo? Desse primeiro semestre, né, que eu estou cursando. E lá nós percebemos a presença de um método baseado em 3 pilares. Tá? Primeiro é a aula magna. Essa aula é para a gente, eu sempre vou traduzir para o nosso português de uma maneira muito realista. Para a gente é como se fosse um aulão, certo? Então é um grande auditório que tem aí a capacidade para 500 pessoas, certo? Às vezes eles colocam mais que isso, inclusive. Então é um grande auditório, mais ou menos 3 horas de aula. O professor nunca desce essa quantidade de hora toda, vai 2 horas e meia, e onde ele vai dar as diretrizes daquela semana, aquele conteúdo que nós vamos estudar durante a semana, né, nos outros métodos, né, nos outros meios. Então, primeira coisa, a aula magna, que é um aulão. Então, o professor principal vai dizer que a gente vai estudar determinado assunto naquela semana. Dá as diretrizes, diz onde vai buscar, ele dá uma pincelada rápida em todo o conteúdo, certo? Depois, nós temos o taché. O que é esse taché? Uma oficina. Gente, são 3 horas de aula somente para responder exercício e tirar dúvida. Na realidade, é bom que você chegue nessa aula com os exercícios respondidos. Então, você vai chegar lá com todos os seus exercícios respondidos e vai tirar dúvida. Vai ver como é que funciona, alguma questão que você não soube responder, né? Sempre algum colega vai ter alguma questão que não soube fazer direito, algum resultado que você não sabe como chega lá, né? Então, é nessa hora que o professor vai selecionar algumas questões que nós, os alunos, levamos e ele vai responder ao vivo, ok? Então, é basicamente responder questão e tirar dúvida. Então, esse momento é para isso. Aí a sala já é menor. Capacidade máxima, dependendo da sala, é 60 pessoas, 50, 40, fica nessa média aí, tá bom? Então, taché é isso. Toda semana nós também temos um aulão de cada disciplina, um taché de cada disciplina e uma tutoria de cada disciplina. John, e tutoria, como é que funciona? Na tutoria, nós temos a tutoria de abertura, certo? Nessa tutoria é uma sala com a mesa redonda, onde vai ficar aí de 12 a 16 alunos, onde a gente vai receber um caso problema, uma unidade problema. Toda semana nós recebemos uma unidade diferente, né? Então, nessa semana eu recebi aqui o meu problema de abertura, né? Um caso médico, onde a gente vai fazer uma chuva de ideias, cada aluno vai dizer o que sabe. Nessa unidade de abertura, os alunos vão falar o que acha, o que sabe, o que conhece, baseado nas suas experiências passadas, baseado no que ele já chegou ali na sua bagagem. Então, você não precisa comprovar, é mais baseado no eu acho, eu acredito, eu penso, certo? Então, é a oficina, é a tutoria de abertura, certo? É para esse momento onde todos os alunos falam e o professor ele vai ficar ali mais como um observador, como um instigador desse conhecimento, fazendo cada um falar, se soltar, colocar sua opinião, certo? E na segunda tutoria, a gente fala que é a tutoria de fechamento. E aí a gente precisa pegar esse problema que a gente recebeu e trazer as soluções com certeza. Aí no fechamento não existe eu acho, eu penso, eu creio. Aí você tem que dizer, olha, baseado nesse problema, a solução é essa, de acordo com o autor X, de acordo com tal texto, de acordo com tal pesquisador, de acordo com o artigo tal. Então, a gente vai ter que ler os textos de referência que a gente recebe toda semana, né? Então, lá no nosso sistema do aluno, a gente vai receber os textos, a gente vai ler esses textos e, baseado neles, a gente vai resolver esse problema. Então, é mais ou menos assim que funciona, certo? Lembrando que tudo que a gente vê lá presencialmente, a gente tem no nosso sistema virtual, no sistema do aluno. Então, toda semana, cada disciplina, eu tenho uma avaliação de cada disciplina online também, certo? Então, online, no meu sistema do aluno, além de eu ter todos os PDFs, todos os textos de leitura, as aulas, os PowerPoints,
eu tenho também as avaliações, certo? Então, eu tenho que fazer toda semana uma avaliação, que a média é 6, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui online minha avaliação até chegar nas provas. E aí eu posso gravar outro vídeo posteriormente sobre provas, né? Por enquanto, a ideia era gravar mais falando de tutoria, aula magna e taxé. O que é cada um, como é que funciona, tá bom? Então, cada disciplina você vai ter essa dinâmica. Cada disciplina você vai ter uma aula de tutoria, uma aula de aula magna, uma aula de taxé, de oficina, tá certo? Então, nos 3, aliado à parte virtual que você tem em casa, acaba sendo uma excelente experiência. Para mim, está sendo uma experiência muito positiva, certo? Por enquanto, estou me adaptando e eu espero que tenha ficado claro para você e que esse vídeo faça alguma diferença, né? Então, deixa aí a curtida, siga nosso canal e forte abraço.